Olá amigos da Avaliação, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre café. Brincadeira, não é não? O vídeo de hoje é sobre o Triple In Olina SE, ou SE, ou SI, como você preferir. Não custa lembrar, cara, mas o meu objetivo nesse canal é trazer as minhas opiniões pessoais, de forma a te dar mais um parâmetro aí de comparação antes que você gaste seu dinheiro. Ou seja, não tome o que eu vou falar aqui como a única verdade, porque são baseados apenas em aspectos sensoriais, ou seja, apenas no que eu ouvi. Eu não tenho aqui ainda instrumento de medição, eu não faço gráfico, então as opiniões aqui são baseadas apenas no que os meus ouvidos transmitiram ao meu cérebro. Logo, fique à vontade para discutir, para comparar com outros reviewers, e o que eu trago para vocês é só mais um parâmetro aí para você ter uma comparação, beleza? E esse fone aqui, cara, o Triple In Olina SE, ele é uma parceria aí com o HBB, que é um famoso youtuber gringo, tá? Hawaii Berry Boy. E ele é mais uma das parcerias, né? Mais um dos collabs. Você tem collabs também com o Crinacle, você tem collabs com o Zeus Pantera, e esse aqui é com o HBB. O HBB já fez várias parcerias com a Triple In, o Mille foi tunado por ele, o Sensibel, se eu não me engano, também, e o Olina anterior. Esse Olina SE é a segunda geração do Olina, tá? Sendo que eu não testei o Olina anterior, então meu vídeo aqui vai ser só sobre esse cara, não, sem nenhuma comparação com o Olina anterior. Esse é um fone, cara, de 99 dólares. Tá? É o fone mais caro que eu tenho e o mais caro que eu já ouvi até esse presente momento. Tá? Vou passar rapidamente aqui pelo unboxing para vocês. O unboxing dele é bem discreto, tá? Essa caixa aqui magnética encaixa aqui dentro dessa outra. Você tira aqui. Depois que você abre, estou até esbarrando na câmera. Depois que você abre, você tem aqui dentro. O fone vem aqui, posicionado aqui, separado do cabo. E dentro dessa simpática case redondinha, você tem as ponteiras. Então, são várias ponteiras, eu vou abrir e jogar aqui na mesa para vocês. E você tem o cabo e o fone. Tá? E basicamente é isso. Uma coisa que eu achei engraçado, cara, embora seja o mais caro aqui entre ele e o Sensibel, é que a case do Sensibel humilha essa case aqui do Olina SE. Mas tudo bem, acontece. Beleza? Esse é um fone, cara, que além dele trazer o cabo, as ponteiras e tudo mais, ele traz aqui para você nada menos do que 20 filtros de reposição. É coisa de doido aqui, você pode ficar... Deu problema com filtro, você vai ter filtro para trocar pro resto da sua vida, né? E coitadinha dessa case aqui, por melhor que ela seja, você pode brincar de rolar ela para lá e para cá, mas ela fica bem envergonhada quando você compara com a case do Sensibel. Enfim, questão da construção, cara. O Olina SE, ele traz uma bela construção, tá? É um fone com o corpo todo em metal. E essa bela faceplate aqui que ele tem com uma tartaruguinha. Assim, como se diz, é o charme desse fone, né? Essa tartaruguinha. E ele é legal, cara, que traz também um nozzle aqui, todo em metal também, o corpo dele todo em metal. Você vê que o filtro dele é bem robusto, esse filtro que fica aparente aqui. E a tartaruguinha faz com que esse fone aqui seja reconhecido de longe, porque entende aqui desse mercado de fones Hi-Fi. O cabo dele, cara, é bem parecido com o cabo do Sensibel, parecido com o cabo do Mille também. E pro pessoal lá que eu conheço do grupo falou também que o cabo é bem parecido com o do Olina original. Ou seja, é um cabo, cara, que eu achei robusto, tá? É um cabo que quem conhece a Triple In já deve ter tido contato com ele em algum lugar. Eu achei ele bastante robusto, bem legal aqui de utilizar, tá? E todas as ponteiras que esse fone traz aqui dois tipos de ponteiras, bocal mais aberto ou bocal mais fechado. Tá vendo? São ponteirinhas aqui de silicone, ponteiras bem interessantes. Aí você tem, como eu disse,
dois tamanhos aqui. A ponteira média, por exemplo, você tem um bocal bem grande e um bocal aqui mais estreito. Ou seja, como você sabe, aquele bocalzinho mais estreito, ele permite um pouco mais de graves, e o bocal mais aberto dá mais ênfase nos agudos, beleza? Então, já que a gente falou das ponteiras, passando aqui para a questão do conforto, cara, o Olina SE, ele encaixou muito bem nas minhas orelhas. Ele tem um formato bem interessante, que ele se adapta naturalmente aí às suas orelhas, tá? Pelo menos a minha, né, é bem similar à cavidade que tem na orelha. E o nozzle dele tem um comprimento suficiente para permitir um bom encaixe. E com as ponteiras que ele traz, ele tem uma boa vedação também. Eu acabei utilizando no meu teste uma ponteira que eu recebi aqui da Triple In, não é Triple In nada, da Tanshijin, que é uma ponteira que eu achei maravilhosa, que é a T300. Porém, se você não tem uma ponteira de reposição, você pode usar essa ponteira que vem nele sem nenhum problema, tá? E mesmo sendo um fone feito em metal, ele é um fone bem leve e bem tranquilo de usar. Você nem sente que ele está no seu ouvido, beleza? Então, vamos ao que interessa, cara. A questão da sonoridade musical. E esse é um fone que, cara, é um fone que toca fácil no celular, tá? E não vi diferença dele tocando, por exemplo, numa fonte como o BTR-5 ou um DX3 Pro Plus, por exemplo. Então é um fone aí que colabora aí também com essa questão dele ser um fone all-rounder, ou seja, que ele serve para qualquer utilidade que você precisar. Como eu disse para vocês, eu não conheci o Olina original, logo eu não vou poder traçar uma comparação com ele. E eu lamento bastante por isso, tá? Se um dia aparecer um Olina aqui para testar, o antigo, eu faço aqui uma comparação para vocês, mas vai ser difícil porque ele não está nem mais para vender. Vamos falar aqui da sonoridade do Olina. Na questão dos graves, o Olina tem graves com boa textura, ótima velocidade, pouco peso nos subs. Não vi muito peso nos subgraves desse cara aqui. Eles são graves que performam bem em qualquer situação. Desde um rock progressivo, ele tem muita velocidade, um rock progressivo. E vai bem também numa música eletrônica ou num hip hop. Isso que eu achei legal. É um fone bem democrático, assim. E se por um lado falta aquele impacto seco de fones com mais subgraves, por outro lado o Olina SE tem boa autoridade. Por exemplo, ao tocar um No Ordinary Love, por exemplo. A faixa dos médios também é bem presente, com ótima textura de vozes. Cara, se esse cara aqui, o Sensibel, já é bom em vozes, já é bom na faixa dos médios, o Olina SE, assim, é outro nível, cara, é outro patamar, tá? E ele é muito bom para vozes masculinas, vozes femininas. Eu achei também os médio agudos dele bem destacados, cara. E algumas pessoas sensíveis, eu acho bem difícil, mas alguém pode reclamar, sentir uma Adele, por exemplo, agressiva demais. Porém, não foi o meu caso, tá? E um ponto aqui a se destacar é que as guitarras são fantásticas nesse fone. Eu te recomendo ouvir um Freebird com esse fone aqui, com esse cara, e você vai saber o que eu estou falando. E os agudos dele são bem tunados, são bem suaves aos meus ouvidos, pelo menos, tá? Ele tem bastante arejamento. Eu não notei nenhuma sibilância, reparei que os agudos possuem extensão maior do que em muitos fones que eu já ouvi aqui. E é um fone que preza pela naturalidade dos sons, com uma bela reprodução de pratos de bateria, por exemplo. Na questão das tecnicalidades, cara, esse fone tem um palco sonoro bem amplo lateralmente. Você quer saber como você perceber isso? Ouve a faixa My Home is in the Delta, do Muddy Waters, e você vai ver a distância que os instrumentos, principalmente a bateria, vai estar em relação à sua cabeça, no caso, para você medir esse palco sonoro. Tem um ótimo embase estéreo, com a separação de frequências bem competente. E o detalhamento desse cara aqui é um ponto alto. É um salto em relação ao Triple In Sensibel, por exemplo, que já era interessante, só que esse fone aqui, ó, dá de 1000 a 0, tá? Ou seja,
Se esse aqui já era minha referência, se o Sensibel já era minha referência em detalhamento, você imagina o quão bom é o detalhamento desse Olina SE aqui. Tá? Isso tornou a minha nova referência. Porém, passando para sonoridade em jogos, cara, eu imaginei que os ganhos de palco sonoro e detalhamento em relação ao Sensibel fossem se refletir em uma performance melhor no Battle Royale. Porém, eu me enganei um pouco, cara. Enquanto o palco dele é bem amplo no aspecto lateral e longitudinal, eu notei uma certa dificuldade de perceber como o fone entrega a espacialidade no espectro 180 graus. Ou seja, o inimigo se movimentando na diagonal pode se confundir perfeitamente com o inimigo exatamente à sua frente ou exatamente à sua lateral. E essa situação se repetiu também em jogos de FPS, porém com menos dano na performance do jogo. No entanto, ele não brilha tanto como eu esperava de início para esse cara aqui. Em jogos de mundo aberto, a situação é o contrário. Os sons fluem com boa naturalidade, o alto detalhamento faz desse fone aqui, cara, meu preferido para jogar um Genshin Impact. Até hoje, por exemplo, eu não achei nenhum fone que fosse tão interessante, tão imersivo, tão natural quanto esse cara aqui. E para jogos de simulação também, ele entrega todos os sons sempre de forma natural, sempre de forma competente, suave. E para uma simulação, para um Forza, esse cara aqui é espetacular. Questão de sonoridade em filmes e séries, os graves dele não são muito fortes, porém reverberam bastante em filmes. E a imersão é garantida pela competência das outras frequências que ele traz aqui. Questão da usabilidade, cara. Usabilidade. Além dele ser confortável, ter um bom encaixe, uma boa vedação, o fone também é bem discreto, mesmo com essa tartaruguinha no faceplate dele. O cabo robusto não parece que vai ser destruído por um zíper de bolsa, por exemplo, então ele dá bastante segurança no uso. E como eu sempre falo do Hi-Fi, é necessário tomar cuidado, cara. Esses fones aqui não têm certificação IPX e você corre o risco de escorrer suor e umidade através desses orifícios de ventilação do driver. O Olina SE tem 2 orifícios de ventilação do driver aqui, então você tem esse perigo e você tem que tomar cuidado com isso. E pode causar, porque entrando um suor aqui, uma umidade, água, seja lá o que for, você pode causar sérios problemas a esse equipamento aqui, tá? Então, cara, considerações finais. É um fone excelente, serve bem como um all-rounder, ou seja, está disposto a encarar qualquer gênero musical ou qualquer necessidade de uso sem problemas. A assinatura sonora dele é bem parecida com a do Triple-E Sensibel, como eu disse antes, porém, o Triple-E Sensibel é um fone que custa metade do preço do Olina, tá? Então a sua opção, cara, na compra, se você for optar aí por um Sensibel ou por um Olina, vai depender só de você realmente, porque aqui você tem muito mais qualidade, muito mais refino, porém aqui você tem a economia e você chega quase no mesmo nível. Repare que eu deixei um quase bem destacado aqui, tá? E embora seja um excelente fone e tenha um driver dinâmico muito competente, esse cara é um single DD, ou seja, só traz um driver dinâmico que ele é feito de nanotubo de carbono, o seu preço, cara, acaba deixando ele ofuscado por causa dessa profusão de novos planares, Hi-Fi, ou a guerra dos planares que está rolando aí, porque a maioria deles também beira a casa dos $100. Embora esse cara aqui tenha bastante velocidade, seja um driver muito legal aqui, eu não sei se na hora da compra você poderia optar por ele ou por um planar. E eu não sei te dizer aqui o que fazer. O que eu te garanto é, se você optar por esse fone aqui, você vai estar muito feliz. Ele é um fone que vai te agradar em todos os aspectos e é um fone que eu recomendo a compra com ressalvas, ou seja, deixando a decisão final exatamente para você, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.